Você já se sentiu tão perdido que parecia que a vida não fazia mais sentido? Foi assim que eu me senti por anos. Hoje eu quero compartilhar como a ressonância harmônica me ajudou a transformar a ansiedade, o medo e a depressão em clareza, em força e propósito. Eu sou Marlinda Mello. Seja muito bem-vindo a este canal, Entre o Céu e a Terra. Neste encontro especial, nós vamos falar sobre como eu cheguei ao professor Hélio Couto. Eu quero compartilhar a minha experiência com a ressonância harmônica. Eu quero convidar você, ressonante ou não ressonante, a pegar um chazinho, se acomodar bem, e eu vou abrir o meu coração e contar a minha história. Como foi esse processo para mim? Aqui é um espaço de troca, é um espaço de acolhimento, é um espaço de autoconhecimento. Nessa mensagem, se essa mensagem ressoar para você, eu peço que você deixe seu like para que eu possa saber que eu estou no caminho certo e que esse conteúdo ele faz sentido para você. Eu também peço que você compartilhe essa live. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Muitas vezes, uma simples palavra pode iluminar o dia de alguém. É claro que eu quero muito ouvir você, portanto, comenta aqui no chat ou nos comentários, você pode fazer eles depois, porque é uma troca que eu estou fazendo. Então, isso tudo faz valer muito a pena eu estar aqui, eu poder dizer para vocês da minha própria experiência. Mas eu também quero deixar claro que eu não faço parte da equipe do professor Hélio, que eu não me pediram para fazer esse vídeo. Enfim, eu estou fazendo por minha conta porque eu sinto a necessidade de compartilhar toda a minha vivência, tudo que eu estou passando, como está sendo, o que está me ajudando, enfim, as dificuldades que eu tive para chegar até o próprio professor, porque é um conteúdo muito denso, é um conteúdo muito profundo, muito amplo e pede da gente paciência. Então, durante muito tempo eu vivi com depressão, onde sentimentos como o medo, a culpa, a raiva, eles eram a base que alimentou todo o tempo a tristeza e a solidão em mim. Você já pode imaginar, então, se você vive ou viveu essa situação, eu peço que você deixe comente, né, se você já passou por isso. Eu posso dizer que hoje eu digo que eu estava na escuridão. A depressão, ela tomava conta da minha vida. Então, sentimentos como medo, a culpa, a raiva, eles me acompanhavam diariamente. Eu me utilizei muitas vezes de terapias convencionais, tomei por longos anos remédios controlados, mas nada disso funcionava. Eu ficava mesmo, era muito dopada, né? E, enfim, isso tudo acabava prejudicando muito a minha vida no meu trabalho, enfim, na vida familiar, na vida de mim comigo mesma. Então, foi então que, em meio à minha busca por respostas, eu encontrei as lives do professor Hélio Couto. No começo, eu não conseguia ouvi-lo, porque a ansiedade, a impaciência, elas não deixavam. Mas algo me dizia, tenta de novo. E quando finalmente eu me ouvi com atenção, a minha vida começou a mudar, porque eu comecei a assistir às palestras e aqui eu divido esta vivência com você, ressonante ou não ressonante, para que eu possa mostrar como uma pessoa como eu, que tem um perfil de mais de 60 anos, passando por uma crise emocional crônica de anos e turbulência mental. Então, como é que com tudo isso, hoje, eu estou conseguindo superar todas essas dificuldades? Então, se você tem curiosidade sobre a busca de como sair de estados depressivos, para ouvir essa história e veja se tudo isso ressoa com o que você está passando. Veja se faz sentido para você. Observe, faz sentido para você? Se faz, continua aqui, que eu vou te contar o impacto que a ressonância harmônica causou em mim.
Como eu disse, eu resolvi assistir às lives de pouco em pouco, não de uma vez só. Havia muita vontade, havia muita curiosidade, mas também havia um imenso desejo de eu fugir de tudo isso e ficar no meu canto, como muitas vezes eu fiz. Então, eu tirei um dia para arrumar algumas coisas em casa e aí eu aproveitei para colocar uma palestra para que eu pudesse ouvir. Eu escutei a palestra por 2 horas sem me dar conta do tempo. Neste primeiro contato com um conteúdo mais profundo, a curiosidade me fez buscar mais sobre o assunto que o professor trazia. Porque eu senti que tudo ressoava em mim. Era como se algo que eu já sabia e que eu só havia esquecido e que eu gostava daquele assunto. Então eu entrei no site do professor e acessei o caminho das palestras, onde havia um conteúdo estruturado, e aí eu passei a maratonar todas as palestras. Foi desta maneira que eu cheguei a ele e me tornei posteriormente sua aluna. Logo, eu me empenhei em meu tratamento com a ressonância harmônica. As dificuldades que eu tinha de longos anos, no momento em que eu acompanhava o conteúdo, eu percebia que elas estavam relacionadas. Hoje eu entendo isso. Eu entendo como a ansiedade que acabava comigo e eu vivia em estado de impaciência e de intolerância, o medo da vida, o medo do futuro. Hoje eu entendo que os meus ouvidos, devido a tudo isso, eles não aguentavam ouvir. Veja só, né? E a gente muitas vezes não se dá conta disso. A outra dificuldade que eu tinha, ela estava relacionada à mudança de entendimento da vida. Veja só, somente hoje eu tenho condições de entender isso. A mudança de paradigmas. Porque as palestras, elas falam da vida, elas falam do ser humano, da evolução espiritual, elas falam de todas as crenças negativas que nós aprendemos ao longo da vida, que nós carregamos ao longo do tempo e que acabam se tornando um grande empecilho para que a gente cresça como um ser, como pessoa, como um espírito em evolução. Então, eu estava com dificuldades para aceitar estas verdades que me pareciam naquele momento inconvenientes. Então, mudar a forma de pensar era tão necessário, porque as questões que alimentavam o estado depressivo, elas estavam relacionadas à minha forma de ser, de ver o mundo e como eu construía a minha realidade. As decisões que eu tomei na vida, decisões que eu nem sabia que estava decidindo, sonhos que eu não soube tornar realidade e a mãe cheia de culpa que me tornei, tudo isso precisava ser ressignificado. Havia muita raiva de mim mesma. Então, a mudança de entendimento da vida e dos velhos modelos, eles estavam cheios de crenças limitantes negativas. Então, eu me sentia incompetente e ainda me dava conta que estava com mais de 60 anos e eu tinha pouco tempo para fazer diferente. Olha aí uma crença limitante. Somente agora eu me dou conta. Somado a tudo isso, eu estava fazendo uma transição de carreira. Eu estava dando uma guinada que eu não sabia o que iria encontrar do outro lado, mas que me deixava leve ter tomado esta decisão. Você pode imaginar o que é isso? O tamanho deste sofrimento? Então, comenta aqui no chat se você já passou por algo parecido. Eu estou abrindo meu coração para você e talvez possa te ajudar. Isso tudo diz muito sobre por que foi tão difícil chegar a ouvir as palestras, os sintomas físicos, emocionais e mentais. Tudo isso fazia parte, né? Fazia parte de uma luta, né, constante comigo, com a minha alma. Então, é possível que algum de vocês tenha vivido algo parecido. Então, comenta, porque veja se isso tudo faz sentido. Então, foi dentro deste contexto que eu cheguei à ressonância harmônica. Quando eu entendi que este era o caminho que eu precisava seguir, tudo isso fez muito sentido.
Eu havia feito o caminho das palestras e então eu pedi a ressonância harmônica no final de 7 meses, porque eu me sentia já preparada para passar para o próximo nível. Então, eu fiz o pedido da primeira onda, conforme as orientações no site do professor, e regida pela ansiedade, eu fiz muitos pedidos, né? Costumeiramente a gente faz muitos pedidos para que eles sejam tratados, mente, corpo, alma, crença limitante, tudo relacionado ao medo excessivo de futuro, do apego a tudo. E tudo isso que eu já mencionei para você. Mas o que eu quero dizer é que na primeira onda eu já queria que todo o sofrimento emocional que estava na minha vida, na minha alma, que tudo isso fosse sarado, que tudo isso fosse resolvido. Mas existe algo que ainda precisava que eu aprendesse a soltar. Ou seja, pedir e confiar e deixar que o universo se encarregue. Só que a pressa em resolver todo o acúmulo de décadas de sofrimento e querer que fosse resolvido em pouco tempo dificultava todo o processo da ressonância harmônica. Porque ao fazer isso eu só atrapalhava, ficar vibrando que tudo se resolvesse imediatamente. E aí eu me dei conta que não é assim que funciona. Sobre o poder de soltar, eu vou conversar com você em uma outra live. A jornada com a ressonância, ela é um processo. Todo o tratamento é um processo. E isso precisa ser compreendido pelo ressonante. Porque, inevitavelmente, nós temos catarse. Na primeira onda, eu pensei que não sentiria nada. Que eu achava que nem estava funcionando. Mas logo eu comecei a me sentir muito mal. Enjoo, dor na cabeça. Alguns sentimentos vieram com muita intensidade. Só então eu percebi que estava assim funcionando. Toda a sujeira psíquica, ela estava sendo remexida. E eu precisava limpar com todas as técnicas que eu conhecia. Então, o professor fala sobre isso em uma de suas palestras. Em outra live, eu tratarei especificamente do que é a catarse. E aí eu adianto você que você não precisa ter medo da catarse. Eu já deixo logo avisado, não precisa ter medo. Então, na segunda onda da ressonância, eu já fui selecionando melhor os meus pedidos, para que eu pudesse ser tratada e camada por camada, camada do ser, da alma. Então eu logo vi que não era produtivo eu fazer tantos pedidos como eu havia feito na primeira onda. Não adiantava ter tanta pressa. Na terceira onda da ressonância, eu estou tendo catarse. Mas eu estou conseguindo lidar melhor porque eu vou logo dando o tratamento adequado para o que eu estou chamando de lixo psíquico, que vai sendo posto para fora com a ressonância. Então, eu utilizo algumas técnicas que em um outro vídeo eu falo para você como é que funciona. Os resultados eu posso perceber, eu posso sentir como não ter mais ansiedade. Pelo menos não mais a ansiedade que eu sentia. Hoje eu tenho noção quando eu estou ansiosa e eu sei o que fazer, né? Hoje eu tenho eu tenho uma outra compreensão e eu tenho feito meditação, respiração consciente, o que eu não conseguia anteriormente. Então, os níveis de medo, de culpa, eles diminuíram consideravelmente. Então, hoje as coisas estão muito mais tranquilas para mim. Portanto, entender o processo, ele não foi fácil. Eu tenho convicção disso. A ansiedade, a pressa para que eu desse conta de resolver tudo e as crenças limitantes que eu carregava, elas acabavam por dificultar toda a minha caminhada. Elas dificultavam o andamento da própria ação da ressonância. Mas a ressonância me ensinou algo valioso, aliás, tem me ensinado, que é preciso soltar, que é preciso confiar e respeitar o processo da vida. Certamente tem muita coisa para que eu aprenda, mas agora eu estou mais tranquila, eu reconheço todos os problemas, eu consigo lidar melhor com eles, para que eles sejam resolvidos.
Agora eu desenvolvo o entendimento sobre o acreditar e ter fé, ter paciência. Tudo está sendo fortalecido em mim. Então, eu espero que a minha história ela tenha sintonia com o que você está passando. E principalmente, ela possa trazer uma luz para que você possa conduzir a sua jornada de cura e de despertar. Eu digo isso porque, para mim, tem sido. Eu tenho estimulado em mim o meu acordar, para que haja. Para um novo momento na minha vida. Só que agora eu estou fazendo isso com consciência ampliada. Eu tenho compreensão do ser humano que eu sou, da pessoa que eu me torno, no momento em que eu me cuido, em que eu faço o meu tratamento. Os estudos que eu estou realizando, continuo fazendo. Então, neste trabalho de autoconhecimento, de ampliação da consciência e de iluminação espiritual, eu tenho conseguido extrapolar paradigmas, modelos de vida que eu acreditava antes. Agora eu tenho a compreensão da situação e eu avanço em meu propósito, porque agora eu tenho clareza desse propósito. Então, isso tem me ajudado a superar o estado depressivo, que hoje eu considero que eu não vivo mais no estado depressivo, não vivo mais com ansiedade. Em alguns momentos é possível que eu fique ansiosa por alguma situação, mas eu imediatamente percebo. E o fato de eu manter, de eu utilizar técnicas, meditação e outras técnicas diariamente, evita que eu seja pega por uma ansiedade que eu não esperava como antigamente era. Então, eu sigo a ressonância, eu sigo com a ressonância, eu estou indo para a quarta onda, e que ela vai continuar fazendo as limpezas, né? Elas vão continuar ocorrendo. Os impactos, eles têm sido grandes, com toda certeza, porque se eu estou num processo de tratamento, certamente tem muitos impactos, mas eu estou disposta a lidar com as mudanças, com a catarse, eu estou aprendendo a soltar, eu estou aprendendo a ter os cuidados que o tratamento pede. Foi assim que eu me senti por anos, mal. Hoje eu compartilho como eu estou bem, como eu me sinto bem a partir da ressonância. Como a ressonância me ajudou a transformar a ansiedade, o medo e a depressão em clareza, em força e propósito. Eu mostrei para você como eu cheguei à ressonância harmônica. Eu abri meu coração sobre a ansiedade, sobre a depressão, tudo isso que eu vivia, as dificuldades que eu tive para acessar o professor e por quê, né? Foi difícil acessar esse conteúdo, até que eu chegasse a ser uma ressonante. E como essa jornada me ajudou a me encontrar, me ajudou a ver quem realmente eu sou, dar valor para quem realmente eu sou. Então, se antes eu me sentia perdida, isso não faz mais sentido na minha vida. Pelo contrário, eu me sinto uma pessoa achada, né? Então, tudo isso é importante a gente ter clareza, né? E ir acompanhando o próprio processo. Ao não ter mais a depressão e a ansiedade, eu encontro clareza, eu encontro força e encontro um propósito. Os sintomas, a dificuldade em soltar e a catarse como parte do processo da ressonância são experiências. Experiências que podem servir a você, a mim, a superar essas dificuldades. Então, vejam, não é do dia para a noite que se resolve, mas está sendo para mim mais rápido agora porque eu entendi o processo da ressonância harmônica. E eu entendo que se você, ressonante, compreender todo esse processo, com certeza também para você vai ser mais tranquilo, né? Você vai conseguir fazer muito mais rápido, tá certo? Então, eu fico por aqui para esse vídeo não ficar tão longo e assim, os próximos vídeos eu vou falar sobre o que é catarse, como soltar e a gente vai poder se encontrar, ok? Até lá, até o próximo vídeo.